Sim, que É verdade. sim. que você atingiu, pô. Sim, com certeza. É isso, lógico, faz lógico. show. Mano, pra você ter ideia como eu era viciado em assistir vocês, e como vocês foram importantes na minha vida, no dia que o meu padrasto e minha mãe se separaram, eu tava na sala assistindo Pânico. Tava meio sonolento, assim, no sofá, assistindo. Igual carioca, Sim, é. bucejando aqui. Aqui Eu não é. gostei. O que é isso? Zac, a hora que bocejar, você corta a câmera, por favor. E aí eu tava lá assistindo o Pânico, daqui a Já pouco... foi 2. 2, já não bocejei. Não, Daqui a que pouco isso? começou mal barraco no quarto do meu padrasto com a minha mãe. Eu tomei maior susto, maior gritaria, só que eu amava tanto o Pânico que eu olhei assim e pensei... Não é Não, mas nada. foda-se, depois eu vou ver o que que é. Porra, É mesmo. eu vou salvar a minha família Ou ver o pânico. ou vou ver o Bola fazendo 5 maneiras? Porra, vou ver o Bola, né, cara? Falei, pai, aguenta aí, Como daqui a você pouco é eu vejo o louco, que que bicho. foi. Mano, via direto, ficava na escola a semana inteira com os meus amigos, imitando o Mas Carioca, essa época imitando... você estava em educação física já ou ainda não? Não, época de escola ainda, Época de adolescentezinho. escola, tá. Adolescentezinho. E esse lance da imitação começou por causa do Amaury Dumbo. Que louco, Ali velho. por 2010, 2011. Você começou a imitar o Dumbo. É. Peraí. E a primeira vez que eu imitei o Pimentel É. foi quando ele tava na Globo, fazendo o Jornal da Tarde, por causa daquela operação que teve no Alemão, lembra? Lembro. Do Brava, exército e que tudo. Os caras saíram correndo pra cima do Sim. morro. Eu tava vendo o Lembro. desenho, do nada entrou aquele plantão lá do jornal. Aí o Pimentel falando e eu reparei, caralho, mano, que cara engraçado. Porque o Pimentel, a primeira vez que eu vi, ele tava assim, ó. Essa é uma operação conjunta da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil, com o Exército Brasileiro. Eu falei, caralho, que cara louco, velho. E eu fiquei um mês imitando esse cara na escola. Caraca. bicho. Criança, apresentei um trabalho de geografia, assim, na Igual, escola. É mesmo. Apresentei um trabalho de geografia imitando ele. Falei, olha só, gente, a Chapada dos Veadeiros foi um relevo criado pela Polícia Rodoviária, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Militar, Exército Brasileiro. Fiquei viciado em imitar o cara. Louco, velho. Viciado. Mas até então de zoeira. De zoeira na De escola. zoeira, tá. E aí foi aumentando o leque de imitações, né? Comecei a imitar amigos, pais de amigos, professores da escola. E aí fui cada vez Mas até gostando então mais. você não fazia nada com humor. Nada Você queria ligado ao ser humor. Professor de educação física. É. Entendi. E aí Que veio a época do loucura, irmão. veio a época do vestibular, fiz o vestibular para educação física, porque eu meio que não sabia qual profissão eu queria. Tá. E aí eu pensei, cara, eu gosto muito de esporte. É. Eu gosto muito de esporte, eu gosto de musculação, gosto de basquete. Vou fazer educação física. Legal. Só que para fazer educação física, você pode escolher ou licenciatura ou bacharelado. Só que o bacharelado, a nota de corte é bem mais alta que a Mais licenciatura. alta, tá. E eu queria trabalhar com musculação. Só que eu não tinha nota para entrar no bacharel. Eu falei, cara, eu vou entrar na licenciatura e depois eu troco. Depois eu mudo. Depois tá. eu mudo. Só que eu entrei na UFRJ e quando eu comecei a ter contato com criança nas escolas, eu fiquei apaixonado por dar aula para criança, porque é muito maneiro. Entendi. E eu acabei que eu falei, cara, eu vou ficar na licenciatura mesmo. Só que durante a faculdade, eu sempre fiz imitações de professores. Aí comecei a acompanhar mais os caras da Maromba, o Cariani, Tá. o Sardinha e a galera da Por faculdade. gostar mesmo. Por gostar. Tá. E a galera da faculdade se amarrava. Porra, Igor, manda um áudio aí imitando fulano de tal no grupo. Aí eu mandava. Tá. E aí, quando veio a pandemia, os caras falaram, mano, Porra. você tem que criar um Instagram pra mostrar teu trabalho e tal, tá perdendo mó tempo. Verdade mesmo. A galera da faculdade que me Verdade. pilhou. Se não Que fosse eles, legal, velho. porque eu sempre tive vergonha, eu sou muito tímido. Então eu tinha vergonha de mesmo. criar. E É. você faz bem pra cacete. Obrigado, velho. irmão. Porra. Eu sempre fui muito Puta tímido, assim, merda. de exibir as paradas que eu gostava de Aham. fazer. Mas até quando você jogou basquete? Cara, eu tentei ser profissional até os 21 anos. Você jogava onde? Cara, eu fui federado no GQA, que é um clube lá da Ilha do Governador. Como é que é? GQA. GQA, Porra, você ia até a Ilha do Governador, mano. ia de ônibus. Meu Deus. Não, e nessa época que eu joguei no GQA, que foi 2012... É tipo você ir pra Santa Isabel de busão. Longe pra cacete. Não, e nessa Sabe época... assim, vou pra Santa Isabel. É longe. Porque porra. você vai meio que pingando de Isso ônibus, demora não pra é? caramba. Não é um ônibus que Vai vai. diretão, Não, é. ele tinha que pegar Itacoatiara, descer no terminal de Niterói pegar um outro ônibus pro Rio. Não, pegar- esse eu ia direto. Tinha esse ônibus? Eu pegava um ônibus em Itaipuaçu, Que ia direto até a ilha? que ia direto até o centro do Rio. Ah, Praça 15. Aí eu pegava o da ilha ali. Só que nessa época, tava em obra a cidade inteira por causa da Copa de 2014, porque isso foi em 2012. Então a viagem que eu levaria 2h30, eu levava 5, 6 horas. Você tá louco, velho. Porque tava cheio de Ficava desvio. 5, 6 horas dentro de um busão por dia. E tipo assim, não, isso pra ir. Normal. Isso pra ir. Normal. Pra ir. Isso pra ir. Porque não, tipo mas assim... você não ficava 10 horas dentro de um busão. Não, velho. porque na volta eu voltava já 10 da noite, né? E não tinha trânsito nenhum, entendi. entendeu? Pô. Só que foi assim, os primeiros 2, 3 meses que eu tava no clube, eu tinha 15 anos de idade, eu ia pro clube de ônibus e na volta eu voltava com meu padrasto. Só que aí na metade do tempo que eu fiquei no clube, meu padrasto e minha mãe se separaram. E aí eu passei a ter que voltar de ônibus também, Não. porque eu voltava de carro com ele. Tá. Então, tipo assim, eu saía do treino 9h30, 10 da noite, chegava Pegava em casa, o busão. pegava o último ônibus, chegava em casa 1h da manhã, tinha aula às 7. Não E aí aguenta. minhas notas começaram a cair, eu Lógico, falei, cara, eu vou ter que largar o basquete, Não aguenta. porque primeiro ano do ensino médio é foda, né? Tem muita coisa nova. É. Sim. Falei, cara, eu vou ter que largar o basquete e me dedicar ao estudo.
entendeu? Foi na época que minha mãe saiu de casa também, foi um período Entendi. bem É. difícil pra mim. Então foi foda. Foi foda. E eu tive que largar, falei, cara, eu vou me Precisava dedicar. se virar, né, irmão? Eu comecei a morar sozinho com a minha avó, a gente foi morar de favor numa casa, eu falei, cara, De favor. eu vou ter que me dedicar. Mas por que de favor, mano? Porque quando eu tinha 15 anos, minha mãe saiu de casa. Ela separou do meu padrasto e saiu de casa. E eu fiquei sozinho com a minha avó, morando na casa que era da minha mãe. Peraí, os dois saíram. Tipo assim. Meu padrasto separou da minha mãe. Meu padrasto voltou a morar com os pais. E minha mãe largou a gente e foi morar com uma mulher. Pô, que legal, hein? Largou a gente e foi morar com uma mulher. E aí eu fiquei sozinho com a minha avó, Que minha irmã. loucura, velho. Minha irmã que é Mas 6 você não anos. fala com ela até hoje? Não, calma. Ah, tá. Vou contar, você vai Desculpa, entender. Vai contar, boa, vai contar. Você vai entender. E aí ela saiu de casa e foi morar com a mulher e minha irmã foi junto. Minha irmã tinha 6 anos, tem 6 anos a menos que eu. Tá. Ela tinha 11, eu tinha 15, 16. E aí, quando minha mãe foi, a minha avó falou, cara, essa casa aqui é da tua mãe, a gente vai ter que ir embora daqui, Vamos. que a casa é dela, então vamos pra algum lugar. Aí uma amiga da minha avó ofereceu a casa pra gente ficar em Itaipuaçu. Essa moça morava no Rio e ela ia pra essa casa esporadicamente. Só que eu fiquei na casa com a minha avó, ela não cobrava aluguel, não cobrava nada da gente, tá. só as contas. Só que aí, porra, chegava a Páscoa, a moça ia pra lá com a família. A casa tinha 2 quartos, eu e minha avó a gente tinha que sair. Aí eu fazia as malas, ia pra casa de um amigo, minha avó ia pra casa de uma amiga, a gente ficava 5 dias sem se ver. Lá, vocês Que voltavam. merda, hein? Toda a data festiva. Você ficou quanto Que tempo merda nessa? essa porra, hein, carioca? Que Hã? merda, hein? Quanto tempo você ficou nessa vida aí? Nessa casa, nessa primeira casa foi uns 2 anos e pouco. Tu ficou 2 anos e pouco Nessa, quando a pessoa sai, ia. sai, volta. É. Caraca. E foi Igor. foda, porque foi a época do vestibular, foi a época que o meu pai também parou de pagar minha pensão, tá ligado? Pô. Foi tudo junto. Dureza, hein, velho? Aí minha avó voltou a dar aula com 63 anos, pra poder ganhar R$300 a mais Sim, e ajudar na nossa lógico, renda. é. Foi foda. Eu lembro das épocas assim que, tipo, eu e minha avó, a gente brigava em casa, tipo, porque eu não conseguia entender que ela não tinha grana pra me dar pra botar gasolina pra ir pra faculdade, tá ligado? Foi bem Sim, foda, foi sim, bem foda. imagino. Foi um período bem tenso. Porra. E a gente ficou nessa casa uns 2 anos e pouco. Depois a gente foi morar de favor num outro apartamento de uma outra amiga da minha avó, Como é que é o nome dessa amiga que você deu a primeira casa? Valéria. Valéria, Valéria foi foda. saiba que você é muito importante na vida Você tinha desse que sair do cara. apartamento Seu também ou coração não? vale ouro. Apartamento- Aí a gente foi pra esse apartamento em 2016. Pra esse apartamento. Esse apartamento era da diretora da minha escola, que era muito amiga da minha avó. Ela falou, Vânia, fica lá comigo, vocês não precisam pagar aluguel nem Aluguel. nada, paga só as contas e vocês ficam lá de boa, beleza. E a gente ficou lá. Água, luz, tá tudo certo. A gente ficou lá de 2016 até 2019. Tá. Nesse período de tempo, eu entrei no FRJ, só que foi uma época que o FRJ tava em greve. Então, tipo assim, em 2014 eu fiz o vestibular, tava doido pra entrar na 2015 ia faculdade. começar. 2015 ia começar, só que aí tava de greve. É. E eu treinava numa academia em Itaipu, falei, mano, eu tenho que ajudar minha avó a pagar as contas, velho. Eu Depois tenho que fazer alguma coisa. lógico. Eu tenho que fazer Perfeito, alguma coisa. Perfeito. E na academia que eu treinava, tinha um cara que tinha uma loja de surf em Niterói, o Danilo. Ele era dono de uma loja de surf lá, Kauai. É dono lá, até hoje. É lá que eu vou trampar. Eu falei, Danilo, Ah, eu, porra, mal te conheço, mas eu sei que você tem uma loja de surf, eu preciso trabalhar, irmão. Você tem uma vaga pra mim lá? Ele, pô, vamos marcar uma entrevista, você vai lá, a gente troca uma ideia, a gente vê. Aí fui, comecei a trabalhar pra ele. 4 meses trabalhando lá, o FRJ saiu da greve, fui selecionado. E aí, em outubro de 2015, começou no final do ano o período letivo, por causa de mas greve e puta tal. zona, né? É, uma zona. E aí eu comecei a estudar. E aí tive que sair da loja, comecei a estudar. E como que você fazia com a grana, irmão, pra ajudar a tua avó? Cara, nesse período do iniciozinho da faculdade, era só a grana da aposentadoria da minha avó mesmo. Caraca. Ela ficou com irmão. um caralhão de dívida também da minha mãe, o cara. Foi foda. Pô, que foi foda. legal. Foi foda. Mas tua avó é viva ainda? Tá, até hoje. Tá assistindo aí. Ela assiste Qual vocês o nome toda dela? quinta-feira, Vânia. Dona Vânia! Beijo, dona Vânia. Beijo. Parabéns. Pelo seu coração, Porra. pela sua hombridade Parabéns, dona e Vânia. força, né? Porque não é fácil. Mas a vida é assim, né? Um dia chora, o outro vai rir, né? Não tenha E dúvida. hoje tá aí seu neto Arrebentando. e você cuidando da sua vovó, né, Com brother? certeza. É e foi, isso. foi um período assim, de muito aprendizado. Assim. Foi a época da minha vida que eu mais evoluí, sabe? Imagina. Eu me tornei uma pessoa Porra. totalmente diferente do que eu era nessa época. Você Foi, fica forte, né, brother? foi a fase que eu tive motivação para emagrecer, porque eu era obeso. Então foi a fase que eu perdi peso, fiquei bem fisicamente, comecei a sentir mais vontade de fazer as coisas. E eu tinha um único foco na minha cabeça que era, mano, eu tenho que dar uma vida maneira para minha avó. Sim. Eu tenho que fazer pela minha avó e por Era mim a tua o meta que os meus era pais não essa. fizeram. Sim, sim, eu tenho que fazer perfeito. pela gente o que meus pais não fizeram. Perfeito. E aí foi a época que eu mais ralei, mano. Mais ralei. E assim, o louco, né? Porque tem pessoas que pegam essa parada, ou desabam, ou acendem, né, velho? Sim. Eu sempre falo, cara, Ou vai toda pro saco. merda que der na tua vida, cara, vai dar merda. Em algum determinado momento na vida de qualquer pessoa vai dar uma merda Pode ser muito grande. pequeno, grande. Não dá interessa. merda. A vida é feita pra dar merda. É pra dar. Vai dar uma merda. hora dá uma hora ou outra Vai dá. dar merda. Agora, cara,
pegue o lado bom desse troço. Cabe a você canalizar pro local certo. né? Cara, tudo coisa ruim tem o seu lado bom. Então foca no bagulho bom, velho. Eu tava vendo um vídeo do Ninja lá, foda. Tem que trazer ele aqui, até falei com ele. Nós falamos 30 vezes. Mas não também. é porque ele virou deputado e cai exatamente quando ele tá em Brasília. Putz. Entendeu? Tem que ser um gravado, aí dá. Tá, entendi. Um gravado quinta-noite, assim, aí acho que ele É, consegue. vamos marcar, ué. E, assim, ele fala exatamente sobre isso. Cara, se uma pessoa não fizer, vai lá e faz. Se uma pessoa não sei o que, vai lá e resolve. Seja É o que você você foda. fazia, ué. Seja você foda. É o que você fazia. Você falou, eu tenho que me virar, bicho. E você, cara, assim, pelo que você tá Pô, contando que aqui, legal, velho. já dá até arrepio, cara. Que é foda, é difícil, mano. Viver na casa dos outros, de favor. Ai, E essa época dá você falou, agonia, você cara. vendo tua avó com a aposentadoria dela, sabe, dando um gás pra sustentar vocês. Ela voltou a dar aula para adolescente. Imagina, Então, imagina uma pessoa de 64 anos dando aula para adolescente do jeito que o mundo tá hoje, Porra, mano. queriam bater Ela deu nela. aula para mim no terceiro ano. Caraca, da escola. irmão. Que Ela deu aula pra mim no louco, terceiro ano. velho. É professor de quê? Ela dava aula de uma matéria que foi implementada na escola no ano que ela começou a dar aula, que se chamava OPE, que era Orientação Profissional de Empreendedorismo e Empregabilidade. Era uma matéria que ajudava os Isso não jovens... tá conseguindo emprego. Era uma Serviu pra muita coisa a aula. Era uma matéria usada para, tipo assim, direcionar para qual Mas área tinha você só no quer ir. Rio essa Isso é matéria. ótimo. Era de um sistema de ensino que foi implementado lá nessa Tá. escola. Que eu acho ótimo. Meu filho tá com esse dilema, sabia?